Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente noite de quinta-feira para todos vocês. Aqui é a Suzana. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos ao capítulo 15, que é um capítulo belíssimo, extremamente sábio, poderoso. Jesus inicia o capítulo nos orientando que fora da caridade não há salvação. E ele usa de muitos exemplos, né, que são as parábolas aqui. Nós vamos falar muito dessas alegorias, né, dessas construções que Jesus fazia para conseguir se comunicar com o público da época, né? Ele sabia que era necessário jogar essas sementes, né, quase folclóricas, para que as pessoas conseguissem entender, para que as suas ideias fossem então assimiladas com uma facilidade maior. E o Evangelho nos traz o seguinte: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Nós sabemos que se falava muito e se fala muito ainda hoje em juízo final, né? E o Evangelho traz algumas passagens, como eu falei, inclusive alegóricas, né? Que na própria Bíblia, acompanhado das questões dessas parábolas, elas são muito conhecidas, né? Sobretudo a respeito do juízo final, quando Jesus disse, né, que nesse arrebatamento, que os bons, né, que seriam ali os que seriam levados ao reino dos céus, ficariam à direita, né? E ele inclusive faz a analogia com a imagem, né, dos cordeiros, os cordeiros de Deus, e os que não foram caridosos, as pessoas que faltaram, né, de determinada forma, seriam colocadas do lado esquerdo, e ele usa inclusive a analogia de um bode para poder falar sobre isso. Isso era utilizado, obviamente, né, para poder chocar as pessoas da época, né, para que elas conseguissem entender, né, que é esse exemplo da alegoria, para que essa assimilação ficasse mais fácil. Quando Jesus nos fala que fora da caridade não há salvação, há uma parábola muito interessante a ser lembrada, que é a do bom samaritano. A região da Samaria não era uma região dita pura, né, na época em que Jesus viveu. E nós sempre tivemos esses conflitos em virtude de religiosidade, esses choques culturais e tudo mais. Um homem, a parábola do bom samaritano, ela se resume quando Jesus é tentado, né? E Jesus era muito tentado, porque é tão curioso isso, porque por ser, né, por ter sido criado a nossa imagem e semelhança, e por saber todas as coisas que nos aconteciam, e tudo que nós iríamos passar nesse plano de provas e expiações, Jesus também era muito tentado. E ao falar sobre isso, que fora da caridade não há salvação, levando esses exemplos, né, procurando deixar as suas ideias de forma clara, um dos homens da época, que era considerado doutores da lei, disse o seguinte, como é quando Jesus estava falando sobre isso, né, de ser levado para o reino do céu, quem ficaria do lado direito e quem iria, né, para as profundezas do inferno ficaria do lado esquerdo. Esse homem, esse doutor da lei, ele tenta a especular Jesus, ele quer tentar Jesus, né? Diz o seguinte: mestre,
Como eu vou saber então que eu fui caridoso? Como é que eu vou saber então que eu estou fazendo a coisa certa para eu poder ficar do lado direito e ser levado para o reino dos céus? E aí Jesus usa do exemplo, né, da parábola mais uma vez, e a parábola do bom samaritano, que consistia nesse homem, esse homem da Samaria, que ele estava viajando, né? E no caminho ele encontra um homem que está muito machucado, né? Esse homem ele foi assaltado por ladrões, ele foi alvitado e, né, levou muita pancada e estava lá caído. Só que o samaritano não foi a primeira pessoa que viu o homem. Já havia passado um sacerdote e esse sacerdote não exerceu de misericórdia, não procurou cuidar do homem que estava caído, que tinha sido roubado e alvitado. Depois passou um levita e fez a mesma coisa, deixou o homem caído lá e seguiu o caminho dele. Né? Aquela coisa de Pilatos, esse problema não é meu, estou lavando minhas mãos, estou seguindo o caminho. E o samaritano, que era tão maldito, né, pela situação cultural da época, por tudo que acontecia, resolveu cuidar daquele homem. Ele pegou o vinho e o azeite que ele carregava ali na sua bagagem, usou para poder limpar as feridas do homem. Depois que o homem começou a melhorar um pouquinho, ele colocou, né, o corpo dele sobre o cavalo e o conduziu até a hospedaria mais próxima. Chegando na hospedaria, ele retirou 2 moedas e disse, né, ao dono da hospedaria para que cuidasse daquele homem. Falou: você vai cuidar desse homem, eu preciso seguir a viagem, mas eu estou deixando aqui 2 denários, que era uma das moedas da época, para poder cuidar desse homem, e qualquer coisa que ele precisar, o senhor pode ofertar a ele, que ao regressar eu vou pagar toda a despesa com o senhor. Então, e aí Jesus, depois de Jesus usar essa parábola, ele questiona, né, a esse doutor da lei. Ele diz: quem você acha que agiu de misericórdia desses 3? O sacerdote que passou direto, o levita que fingiu que não era com ele, que não era problema dele, ou o samaritano, né, que na ideia popular era alguém tão ruim. E aí o doutor da lei diz que foi o samaritano. Então Jesus disse: esse é o que está do lado direito. Então, como é que eu vou ficar do lado direito fazendo a mesma coisa que o samaritano fez? É muito importante, e essa parábola do bom samaritano ela é tão interessante, e observem o seguinte: quando Jesus fala sobre o bom samaritano, quando ele diz esse é o que fica à direita, ele não observa o seguinte: esse samaritano, esse homem, ele é um bandista, ele é católico, ele é evangélico, ele é testemunho de Jeová, ele é gay, ou ele é hétero, ele é preto, ele é branco, ele é gordo, ele é magro, ele é do mundo árabe, ou ele é russo, ou ele é da América ou da Europa. Não. Jesus não faz nenhum tipo de diferença cultural, nem da nossa personalidade, nem de nada disso. O critério que é utilizado é a caridade. Então, é uma passagem muito sábia. Jesus conseguia conduzir com muita habilidade para poder ensinar aquelas pessoas daquela época. E ele nos ensina até hoje que fora da caridade não há salvação. O doutor Fernando tem uma frase que eu acho brilhante, uma das, né, que eu acho brilhante. Para ter uma boa morte é preciso que eu tenha uma boa vida. E para ter uma boa vida, nós precisamos nos pautar nesses exemplos. Eu preciso amar a Deus, eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, e eu preciso, acima de tudo, entender que ser bom, ser caridoso, né, que é a moral cristã, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. São passagens lindíssimas do Evangelho, são momentos de muita felicidade aprender e assimilar isso. Então, do mesmo modo que Jesus semeou essas palavras, né, buscando entender, que nós também sejamos esse terreno fértil para poder levar esses ensinamentos adiante. Um beijo para todos vocês, uma excelente noite de quinta-feira e até o vídeo da semana que vem.